pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Povo Colorido. Sou o César Querini, terapeuta e espiritualista, e hoje, no vídeo de dúvidas frequentes, nós vamos falar sobre multidimensionalidade. Nós vamos falar das nossas mônadas, das outras versões de nós em realidades paralelas, em tempos diferentes, e eu vou tentar responder algumas das perguntas que foram colocadas nos vídeos que estão na playlist Multidimensionalidade. Então, se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar, nós temos alguns vídeos muito bacanas nessa playlist que vai aparecer agora. Se você não está inscrito nesse canal, eu peço por favor que você se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que o nosso conteúdo for postado e, por gentileza, curta e deixe seus comentários aqui para que a gente possa produzir outros vídeos respondendo as suas perguntas, ok? Antes da gente começar, é importante a gente relembrar um pouquinho, muito brevemente, desse conteúdo acerca das mônadas, do nosso eu superior, da centelha divina, que foi exteriorizada por Deus e que num local fora da realidade, do espaço-tempo, como a gente conhece aqui na terceira dimensão, está regendo as nossas experiências. Então, nós aprendemos, por instrução do mentor espiritual, que nós somos uma das versões desse ser já autorrealizado, do qual a gente considera como mônadas. Esse ser, ele está tendo múltiplas experiências. A gente percebe o tempo cronológico dividido, orientado entre passado, presente e futuro, porque a gente está na terceira dimensão. E aqui, do lugar onde a gente está, a nossa consciência individualizada percebe as coisas acontecendo nessa ordem, do passado ao futuro. Porém, o tempo real, a verdade espiritual, outros planos, outras dimensões, não seguem necessariamente essa lógica da terceira dimensão. Porque existem muitas dimensões. Então a gente tem que entender primeiro o que é a bendita terceira dimensão, certo? Já falei outras vezes aqui, então eu falo tudo muito brevemente. Nós chamamos essa realidade de terceira dimensão porque ela está orientada em 3 dimensões. Então, nós temos a largura, tudo que existe aqui na terceira dimensão tem largura. Tudo que existe na terceira dimensão tem profundidade e tem também altura. Então essas são as 3 dimensões que compõem a terceira dimensão. E a percepção do tempo na terceira dimensão é cronológica. Só que a nossa mônada, ou outros seres mais evoluídos do que nós, eles estão habitando dimensões muito superiores a essa. Então, eles têm uma percepção temporal completamente diferente da nossa, como se tudo estivesse acontecendo simultaneamente. Se a gente pensar no tempo como uma espiral, em que vai se desenvolvendo, vai subindo, vai passando pelos mesmos lugares, mas sempre num movimento espiral, como é o movimento dos astros no céu, das galáxias, esse movimento espiral ele acontece. Então, o tempo olhado de fora da experiência tridimensional, a gente poderia ver essa espiral, se a gente pudesse ver, melhor dizendo, essa espiral, de cima, nós veríamos tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, passado, presente e futuro. Isso é muito maluco e é muito difícil para a nossa cabecinha limitada na condição humana compreender. Mas nós sabemos que existem outras dimensões, que existem seres que habitam outras dimensões. Alguns desses seres de outras dimensões também estão ligados com essa mônada que é a nossa mônada regente, que é a nossa centelha divina. Então, imagine, fora do campo dimensional, unidimensional, vamos dizer, bidimensional, tridimensional, todas as dimensões, existe uma fonte de vida da qual a gente chama de mônada. E essa mônada, ela se exterioriza, ela se manifesta como almas, formando um grupo de almas, e esse grupo de almas, cada um vai viver a sua experiência. Então, eu sou uma alma do grupo de almas da minha mônada. Você é uma alma do grupo de almas da sua mônada.
e nós estabelecemos relações entre os seres que fazem parte do nosso grupo de almas. Aqueles seres que já estão mais adiantados no processo evolutivo, no seu desenvolvimento e aprimoramento, eles trabalham como os nossos mentores espirituais. E aqueles seres que estão menos evoluídos ou em situação de sofrimento, porque ainda não acordaram para algumas coisas, que ainda estão muito ligados a outras coisas que mantêm a gente em condição de sofrimento, a gente pode chamar esses seres daqueles que nós precisamos ajudar. Muitas vezes a gente acha que são espíritos obsessores, muitas vezes a gente reconhece essas potencialidades, teoricamente negativas, mas que faz parte do nosso trabalho, da nossa experiência humana também, auxiliar a evolução desses seres, dessas almas, do grupo de almas a qual nós pertencemos, para que elas acordem, né? E esses seres um pouco mais inferiores, eles são responsáveis pela nossa guarda, por nos proteger. Então existe uma relação com todos os seres do grupo de almas. E aqueles que estão mais evoluídos cuidam daqueles que estão ainda em situação de sofrimento, e aqueles que ainda estão nessa situação mais baixa, eles nos ajudam a lidar com as nossas emoções, com os nossos instintos, com as percepções do perigo e de sair de algumas enrascadas que na condição que eles estão, eles conseguem perceber. Em alguns segmentos, por exemplo, os xamãs, eles sabem que existe essa força dentro da gente, que são os nossos instintos. E os nossos instintos estão ligados com os seres um pouquinho abaixo do nosso nível evolutivo. Mas eles são importantíssimos para que a gente esteja vivo e tendo essa experiência aqui, né? E sabem que existem espíritos iluminados, que são aqueles que promovem as curas, que são aqueles que mostram os caminhos dos quais a gente deve seguir, que nos orientam, que nos inspiram, que nos trazem a intuição, certo? Na Umbanda, por exemplo, a gente conhece muito bem essa diferença entre esses dois campos de atuações de seres espirituais que estão ligados conosco, quando a gente tem a ideia dos guardiãs ou exus, pombogiras, e quando a gente tem a ideia dos nossos guias e mentores espirituais, certo? Então, eu sei que muita pessoa tem preconceitos com religiões de matriz africana ou de matriz indígena, com trabalhos xamânicos, mas no fundo, tudo isso é um preconceito. Por mais que muitas pessoas digam, não tenho preconceito, até tenho amigos isso, até tenho amigos aquilo, o preconceito é estrutural, tá? Então, se você não consegue enxergar que uma determinada crença, uma determinada praxis, uma determinada religião é boa também, pode ser boa como aquela que você escolheu, é porque você é sim uma pessoa preconceituosa. E vá se estudar antes de comentar besteira aqui, como acontece às vezes, né? Então, o que acontece? Quando a gente nega esse nosso lado inferior, a gente está negando a nossa força vital, a nossa energia, que é aquela que vai proteger a gente, que é aquela que vai resolver os pepinos da nossa vida, que é aquela que numa situação de perigo ou numa situação em que você conhece alguém que não é uma boa pessoa ou tá numa enrascada, é aquela vozinha que fala lá dentro, ih, cuidado, hein? Mas quando a gente reprime todos os aspectos instintivos de quem nós somos, a gente está banindo também a atuação desses seres que precisam da nossa ajuda para o seu crescimento e que nós precisamos da ajuda deles também para o nosso crescimento, porque dentro da percepção da nossa mônada, da nossa centelha divina, todos nós somos um só. Todos nós somos um. Só que nós estamos experienciando tempos, dimensões e aprendizados e conseguimos perceber coisas diferentes. Mas nós precisamos trabalhar juntos. Não tem como negar uma parte da nossa mônada. Então eu vou responder uma pergunta que foi colocada aqui no YouTube, que é a seguinte: qual o sentido da mônada, se ela é autorrealizada, dela precisar passar por estas experiências? Então, vou repetir a pergunta aqui. Qual é o sentido, ou qual é a necessidade, qual é o objetivo da mônada, que já é autorrealizada, passar por essas experiências em múltiplas dimensões? Veja,
Qualquer resposta que a gente der aqui, como o próprio mentor deixou muito claro lá nos vídeos daquela playlist, é que a nossa percepção ela é muito reduzida para tentar ter certeza de alguma coisa. A verdade não cabe nessa dimensão. Sobretudo quando se trata de verdades espirituais, de coisas que a gente não consegue nem conceber, que estão muito além do que é possível aqui na terceira dimensão. Mas se a gente consegue conceber, ou a gente consegue acreditar que existe um Deus, ou que existe uma fonte inteligente de amor e de vida, que criou todas as coisas, se a gente consegue acreditar que essa fonte de vida é onipotente, onipresente, onisciente, se já é Deus, para uma coisa ser Deus, ou para algo ser Deus, quer dizer que isso é a maior coisa que pode existir. Não pode existir nada além, maior, melhor, mais potente do que essa fonte criadora da qual a gente conhece como Deus, certo? E aí eu te pergunto, qual a necessidade de Deus, que já é tudo, criar outras coisas, criar outras formas de vida? A pergunta é a mesma. Não é? Qual que é a necessidade da nossa mônada criar diversas almas dentro do seu grupo de almas para ter diferentes experiências, para que depois essas almas retornem e se recolham ali dentro da mônada, trazendo todas as informações que elas conseguiram obter? Talvez seja, a mesma necessidade ou o mesmo objetivo que Deus acredita existir para que nós estejamos aqui. Porque no fundo nós estamos falando da mesma coisa. É a mesma coisa. O conceito de mônadas são os desdobramentos. A gente tem a fonte primordial, ou Deus, que manifesta as suas primeiras mônadas regentes, vamos dizer assim. Essas mônadas manifestam outras, cada uma delas, e essas outras vão manifestando outras, e assim vai expandindo a experiência da vida. Deus é a própria vida. Deus é a experiência de estar vivo. Deus é a expansão, é o crescimento, é a centelha divina que está viva dentro de cada um de nós. E a hora que a gente termina a nossa experiência, a gente começa a voltar para o nosso núcleo, que é a nossa mônada. E a nossa mônada volta de novo para o processo interno da mônada regente dela, até a gente voltar para o núcleo da experiência divina. É como se Deus se manifestasse para ter todas essas experiências e recolher todas essas experiências. No Oriente, no budismo, a gente ouve muito falar de Nirvana, que é sair da roda do Sansara, do ciclo reencarnatório, e voltar para o Brahma, para o estado de Brahma, para o Dharma, para um estado em que a gente está unido com a fonte criadora de todas as coisas. Então, quando a gente pensa que a gente vai terminar esse ciclo de encarnações, não vai precisar voltar mais para cá, é porque a gente já concluiu a nossa tarefa e estamos voltando. Então, se nós estamos vivos, é porque a nossa mônada precisa ter as experiências, precisa coletar essas experiências, precisa sentir todas as potencialidades dela sendo manifestadas em ato antes de voltar para o núcleo da criação. Esse é o mistério da vida. É o grande dia e a grande noite, o movimento de expansão e o movimento de retração. Como uma grande respiração, como se tudo que existisse, Deus, como se toda a fonte da vida estivesse respirando, se contraindo. Essa é a dança da vida. E a nossa existência aqui, ela passa a estar guardada dentro da mônada, que depois dentro da sua mônada regente, e volta para dentro de Deus, que contém tudo, que sabe tudo, que vive tudo, que está em tudo, que é tudo, entende? Então a lógica, ela não pode ser algo muito racionalizada. Ela tem que ser, a gente tem que estar aberto para também não entender, simplesmente para viver. Porque se a gente tentar racionalizar algo que não pertence à terceira dimensão, a gente vai ficar doido. Não tem respostas objetivas para esse tipo de coisa. Okay? Próxima pergunta. As outras versões da nossa mônada, ou seja, as outras almas da nossa mônada, elas encarnam junto com a gente? Não necessariamente. É possível que em alguma das nossas existências, em alguma das nossas encarnações, as pessoas do nosso grupo de alma encarnem sim com a gente.
É possível. Eu tenho experiências com amigos meus espirituais, mentores meus, em que eu tenho lembranças de que nós já vivemos juntos. Tá? Então, a imagem que eu tenho desses seres quando eles se comunicam comigo é a imagem dessa versão em que eles cuidaram de mim em uma existência anterior a essa, certo? Mas não necessariamente. Você tem os seus mentores espirituais que estão em outras dimensões, que estão ou não encarnados, que estão no astral ou não, né? Nós temos os seres que são os nossos guardiões, que estão no astral, às vezes astral inferior, às vezes astral superior, mas que estão ali trabalhando, cumprindo a função deles. É possível que em algum momento a gente cruze com pessoas que fazem parte do nosso grupo de alma, sim. E a sensação de familiaridade, né, ela é muito grande. Então, esse mentor, que é o seu João da Cruz, que eu conheci numa existência anterior, para mim, quando eu me conecto com ele, a sensação que eu tenho é que ele é meu pai. Eu tenho a sensação de um pai. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu sei dessa encarnação que nós tivemos juntos. Como eu sei também de um outro que me guarda, que eu não vou falar o nome dele, mas que já foi o meu irmão em uma encarnação, bem mais atrás, né? E que hoje ele é responsável pela minha proteção. Entende? Então, nós estamos ligados. Quando a gente abre a percepção para olhar os nossos processos através de desenvolvimento mediúnico ou através né? Através de processos de autoconhecimento, mergulhar nos processos do nosso inconsciente, a gente vai reconhecendo quais são os arquétipos que regem a nossa vida, quais são as sombras que estão operando na nossa vida, e esses seres estão conectados com esses arquétipos, sejam eles luminosos ou sombrios. Então, a partir desses arquétipos se dá a conexão com os nossos mentores espirituais. Mas nós podemos sim nos encontrar com eles em vida, mas o mais provável é que a gente se conecte com eles, cada um vivendo as suas experiências. É uma grande coincidência quando chega o momento da gente se encontrar na mesma realidade. A outra pergunta que fizeram é essa daqui. Qual o objetivo de estarmos vivendo essa experiência na terceira dimensão? Qual é o objetivo? O objetivo da terceira dimensão é conectar as dimensões anteriores, o astral inferior ao astral superior, às dimensões superiores. A terceira dimensão, ela é uma dimensão intermediária em que nós somos pontífices, ou seja, nós somos como uma ponte de conexão nessa teia da vida entre os seres que já estão mais evoluídos e os seres que estão ainda em situação de sofrimento. A terceira dimensão, ela é uma dimensão que abriga muitas dimensões num único lugar. Se você olhar, esse planetinha aqui de terceira dimensão, tem lugares que são maravilhosos, são como um paraíso, onde as pessoas vivem bem, vivem em paz, vivem felizes, vivem no mesmo local com diferentes crenças religiosas, com diferentes orientações sexuais, e elas se respeitam e vivem bem. Né? Como tem pessoas que se juntam para fazer coisas boas, para promover ações sociais, para promover o progresso de alguma maneira, para ajudar a diminuir o sofrimento de outras pessoas, existem essas pessoas. Mas também existem outras dimensões dentro desse planetinha aqui, que são verdadeiros infernos, que as pessoas estão em guerra, estão se destruindo, que estão bombardeando um lugar. Ou lugares em que as pessoas transitam, em que elas estão completamente dominadas pelos instintos autodestrutivos, né? Se você passar, por exemplo, é muito maluco isso, você pode sair de um lugar muito legal e em seguida passar por um lugar tenebroso, né? Uma vez eu estava voltando para casa, estava num processo espiritual super bonito, tal, num lugar com pessoas bacanas que estavam lá em busca de se conhecer. E aí na volta
eu passei pelo centro da cidade de São Paulo, que eu moro aqui na sua cidade. E aí você passa por lugares que você fala, meu Deus, isso já é outra dimensão, isso já é o próprio umbral, entende? Então a ideia da terceira dimensão é um ponto de convergência entre todas as dimensões. O astral superior precisa de nós e dos fluidos da nossa matéria, inclusive para ajudar a resgatar seres que estão em situação de sofrimento. Então aqui tudo se cruza, todo mundo se combina, todo mundo se junta. Aqui é um ponto, como uma conexão multidimensional. Essa é a função da terceira dimensão. E nós estamos ligados, muitíssimo ligados à condição inferior. Todos nós que estamos aqui. Então não dá pra gente achar que a gente vai sair daqui ou que a gente merecia estar num lugar melhor, porque se a gente está aqui é porque a gente precisa estar aqui. Por nós e pelas outras partes do nosso grupo de almas que precisam que a gente esteja aqui também, tá? Porque de uma certa maneira não existe muita separação entre nós e eles. Nós estamos todos conectados. Mas se a gente está aqui na terceira dimensão, é porque a gente precisa servir de ponte entre o conhecimento, a sabedoria, a lucidez e a ignorância, os instintos, a selvageria, a condição animalesca, que também existe e habita em nós. Essa é a função da terceira dimensão. Preparar a gente para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui e migrar, de repente, para uma condição mais elevada. A outra pergunta que me fizeram, achei muito interessante, é a seguinte: nós criamos a realidade aqui na terceira dimensão? Sim, nós criamos a nossa realidade aqui na terceira dimensão, com alguns poréns, né? As pessoas acham que basta elas acreditarem ou imaginarem ou pensar positivo, só pensar positivo, que as coisas vão acontecer ou se manifestar. É óbvio que quando a gente é uma pessoa positiva, quando a gente é uma pessoa educada, otimista, uma pessoa agradável, a gente vai criar a nossa realidade, né? Você vai ter à sua volta pessoas que gostam de você, pessoas que te respeitam, que te convidam para as coisas, para participar de lugares, de festas. Você vai ter em troca o que você está oferecendo, o que você está se trabalhando ou oferecendo para o mundo, certo? Então a gente cria assim a nossa realidade. Agora, quando a gente imagina que criar a realidade, está todo mundo preocupado em criar dinheiro, né? Como é que eu vou criar uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, como eu vou criar? Então assim, cocriação não tem nada a ver com criar dinheiro, entende? É outra coisa. A gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. O dinheiro, ele é uma ferramenta para que a gente tenha mais condições de colocar em prática aquilo que é o nosso Dharma, nosso propósito de vida, para que a gente faça o que a gente veio fazer. Se você está querendo cocriar a sua realidade só para ter mais dinheiro, só para ter mais luxo, mais conforto e não fazer nada, o que você está criando, na verdade, você está subindo numa escada que não está apoiada a nada. E a hora que você estiver lá no topo, o seu tombo vai ser muito feio. Se você não tombar aqui, você tomba em outro lugar. Você tomba depois que você sair dessa realidade. O dinheiro é importantíssimo. Porque se você tem pouco dinheiro, se você quiser ajudar alguém com pouco dinheiro, como que você pode ajudar alguém? Certo? Se você tem lá R$100, quantos marmitex de repente você pode... A fome de quantas pessoas você pode ajudar a diminuir? É muito diferente se você tem 1 milhão para fazer isso. Você pode fazer muitas coisas legais. Você pode incluir as pessoas na sociedade. Você pode dar estudo para elas. Você pode ajudar elas de outra maneira. Entende? Então o dinheiro é sim uma ferramenta muito importante. Mas criar a nossa realidade, ela está além dos nossos pensamentos positivos. Por quê? Se a gente finge que nós somos seres iluminados, seres de luz, seres divinos, e não olhamos que nós temos também as nossas sombras, o destino que a gente está criando é o que a gente está escondendo nas nossas sombras. Veja bem o exemplo dessas pessoas que se vestem de maneiras importantes, que se colocam como gurus, como mestres iluminados, como pessoas santas,
depois estão na capa do jornal, da revista. Por quê? Negaram aí os seus aspectos instintivos, colocaram na condição de sombras e o destino delas é esse. Então, como que a gente cria a nossa realidade? Você quer uma realidade boa, de verdade, fazendo o que você veio fazer aqui? Olha para as tuas sombras e olha para a tua luz. Olha para os dois. Os dois lados têm que caminhar lado a lado. O lado que sabe mais, ele tem que cuidar desse lado que ainda precisa ser mais adestrado. Cuidado com amor, sem culpa, sem achar que a gente é indigno, que é impuro, não. É adestrar as nossas forças e dar uma função para elas, que são elas que fazem o negócio acontecer. São essas forças que a gente não quer mexer, que podem dar um impulso na nossa vida para a gente realmente fazer algo realmente bom e significativo. Quando a gente nega essas realidades, a gente provavelmente está caminhando em relação a um destino que nós estamos construindo, que tem a ver exatamente com as nossas sombras. Então a gente constrói sim a nossa realidade, né? Escolhendo fazer coisas boas, mas escolhendo principalmente, sobretudo, olhar para as nossas vulnerabilidades, porque senão essas forças elas vão crescer nas sombras e vão nos engolir. É isso que elas fazem. Então, a gente cria a nossa realidade? Cria, que a gente pode escolher. E a gente pode escolher não parecer algo, mas ser exatamente quem a gente é, com toda a riqueza do que a gente é, com todas as nossas partes. Então, a gente escolhe fazer coisas boas, inclusive para nós mesmos, inclusive fazer coisas boas por essas partes que a gente julga que não são tão boas assim. Eu vou contar um relato rapidinho de uma experiência que eu tive em 2015, num trabalho muito forte, um trabalho xamânico em que eu estava participando, em que durante esse processo eu saí do meu corpo, tive um processo de saída, né, da minha consciência, do meu corpo astral, e eu fui levado por uma entidade, por um ser luminoso, uma consciência muito elevada, para ver uma determinada situação. Era uma casa. Tinha uma casa muito bonita, com um jardim muito bonito em volta, uma casa muito simples, e que eu fui colocado dentro dessa casa. Dentro dessa casa tinha vários eus, das condições mais absurdas que eu mesmo não poderia ter imaginado para mim. Eu me vi completamente agressivo, destruindo, quebrando, socando. Eu estava internado naquele lugar pela minha agressividade, pela minha raiva, pela minha ira, que se tornou patológica e poderia se tornar criminosa. Eu me vi mendigo, eu me vi completamente miserável, vivendo da misericórdia de outras pessoas. Eu me vi cheio de doenças sexualmente transmissíveis. Eu me vi de todas as maneiras que você pode imaginar. Eu me vi suicida, com uma corda enforcada. Então eu vi várias potencialidades minhas, negativas, que estavam dentro daquela casa. Essa consciência, ela virou para mim e falou assim: veja bem, todos esses que estão aqui são você. Quem que vai assumir o seu destino se você não olhar para a origem desses sentimentos que estão dentro de você, um deles vai assumir o seu destino. Aquele que for mais forte vai assumir o seu destino. Então eu fiquei com muito medo. E na época, desde cedo eu fumei, muito tempo, e naquela época eu tive uma recaída com o cigarro. Foi muito próximo da morte do meu pai, e aí eu acabei fumando e tal. Mas já sabia que eu precisava tirar, né? E aquele ser, ele falou pra mim: se você fuma, quando você fuma, no meu caso, tá, gente? Peço licença, não tô falando que é o caso de todas as pessoas que fumam, cada um tem a sua história.
o ato de fumar, para mim, era uma anestesia. Era como se eu tivesse dopando, anestesiando esses impulsos para que eu não precisasse trabalhar com eles. Então, eu fumava para apagar aquilo, para acalmar, para deixar aquilo ali sem precisar vir à tona, né? E o que essa consciência me mostrou é que se eu continuasse fumando e negasse, né, tratar essas potencialidades, que elas estavam crescendo de uma maneira que eu não ia mais ter como controlar, né? E que alguma dessas situações iriam se manifestar na minha vida. E eu falei, opa, vamos trabalhar com elas então. Parei de fumar, tudo começou a emergir, né? Raiva, compulsão, vontades, pensamentos suicidas, um monte de coisa negativa. E eu fui trabalhando e pedindo ajuda para os seres de luz que me acompanham, para os meus mentores espirituais, para que eles me ajudassem, entendeu? Porque a gente está no meio entre os seres iluminados e entre os seres sofredores que fazem parte da nossa mônada, nosso grupo de almas. Então eu precisava de ajuda, né? E aí eu não me dei conta que, com o passar dos anos, eu fui trabalhar em lugares com pessoas que eram dependentes químicas, que era uma das versões que eu vi lá, era de um dependente químico, alguém que não encontrou mais recursos no cigarro, começou a buscar outros recursos para anestesiar as dores, as feridas, as sombras. Eu fui trabalhar numa clínica de dependentes químicos, dando aula de autoconhecimento, de vivências artísticas. Eu fui trabalhar numa casa de apoio para portadores de HIV. E aí eu comecei a perceber que todos os lugares, todas as potencialidades que eu via ali, eu estava trabalhando em lugares similares. Eu fui trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas abandonadas, em abrigos. E quando eu me dei conta, aquelas potencialidades, elas fazem parte do futuro da gente. Mas a gente pode escolher a realidade que a gente vai criar, entendeu? Se a gente vai manifestar essas potencialidades, ou se elas vão tomar o nosso eu, o nosso corpo, para que aquele seja o nosso destino, ou se a gente vai fazer do nosso destino lidar com aquele tipo de sofrimento que tem a ver com as nossas sombras. Então a gente cria sim as nossas realidades, a gente cria a nossa realidade. Conscientemente ou inconsciente. Se você está inconsciente, ou seja, se você não sabe quais são as potencialidades que estão fermentando lá no seu inconsciente, lá nas suas sombras, certamente uma delas vai assumir o seu destino, entendeu? Porque a escolha é nossa. Nós tivemos o raciocínio, nós tivemos o livre-arbítrio para escolher olhar para a gente, se tratar e se melhorar. Mas muitas vezes a gente só escolhe se anestesiar. Então, fica a dica aí, é muito importante processos de autoconhecimento. Uma pergunta muito interessante que fizeram é a seguinte. Se nós somos versões de uma mônada, existe uma mônada que é a matriz? Existe uma versão que é a original? Ou existe uma versão original da mônada, já que nós somos uma versão? Então, todos nós somos a mônada. Todos nós somos a mônada. O que existe, a matriz ou a original, é a mônada. É o nosso eu já autorrealizado, nosso eu superior. Nós somos uma experiência que a mônada está tendo. Então, quando a gente concluir o nosso aprendizado aqui, a gente volta para dentro da mônada e a gente é a mônada. Com uma diferença muito interessante, que além de ser e sentir e saber tudo que nós vivemos aqui nessa experiência, nós também saberemos, sentiremos, compreenderemos tudo o que as outras versões de nós também viveram, entende? Então, a matriz é a mônada. Então, esses outros seres também somos nós. E eles sempre vão estar ligados conosco através de arquétipos positivos, luminosos e de arquétipos instintivos, que
que a gente não precisa chamar de negativo, porque ele só é negativo quando a gente nega. A gente nega, e aí ele se negativa. Quando a gente não nega, ele deixa de ser negativo. Ele passa a ser muito positivo, porque ele vem somar para que a gente faça, que a gente tenha força, que a gente tenha vontade de realização, tenha força de vontade mesmo, sabe? Que consegue fazer as coisas, energia vital. A energia vital está com esses seres aqui, né? Os seres de luz, eles mostram o caminho, eles dão a clareza, eles dão o entendimento, a compreensão. A energia vital está ali. Tá? Com aquilo que a gente nega, com o que a gente chama de negativo, que não é negativo, ok? Então, não existe uma versão da mônada que é a original. A própria mônada é a matriz, certo? O que existe é uma hierarquia que quem está mais acima ajuda quem está um pouquinho mais abaixo, ajuda mais, mas todo mundo ajuda. No fundo, a matriz é uma só, que é a mônada. E a última pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: como se libertar da experiência terrena e voltar para a mônada? Não sei responder com clareza. Assim, não existe algo... A gente não pode desistir da missão. A gente não escolhe, entende? Se você desistir da experiência física, por exemplo, através do suicídio, o que vai acontecer é que a sua mônada ela vai obter a experiência do suicídio. Mas acaba a sua experiência? Não acaba. Porque a nossa missão é concluir o aprendizado que cabe a cada um de nós. Então, se não tá bom aqui, você vai terminar essa vida, vai começar de novo, certo? É assim que vai começar. Por exemplo, quando você era criança, você queria jogar videogame. Você tinha que aprender a jogar videogame e passar daquela fase, certo? Quando o seu bonequinho ali que você estava operando no videogame caía no buraco, você ia desistir? Ou o seu próprio bonequinho podia pular sozinho no buraco porque ele estava cansado de jogar? Não. O que acontece? Cai no buraco, volta no início da fase. E é assim que acontece. É uma analogia muito interessante se a gente pensar, né? Como a gente sempre cria no micro a relação com o macro, né? Então, a gente cria um jogo para que a gente aprenda alguma coisa, a brincar, a pular, a vencer desafios. Olha que louco, um jogo chamado videogame, né? Que tem muito a ver da nossa relação com a nossa mônada. Nós somos um avatarzinho, como de um bonequinho ali do jogo de videogame da nossa mônada. E a gente está aqui, a gente vai voltar do início desde sempre. O porém é que é o seguinte, diferente do videogame aqui, quando a gente interrompe essa vivência, a gente já não volta do começo para começar de novo imediatamente, como se nada tivesse acontecido. A gente vai para um lugar expurgar todo o conteúdo mental. Ou seja, se você está sofrendo, se o seu sofrimento é mental e emocional, esse sofrimento ele está no campo da tua mente, isso não está no teu corpo. E você não consegue embarcar de novo numa experiência física antes de limpar, de expurgar, de aceitar e assimilar tudo isso aí que está te perturbando. Então existe na quarta dimensão o umbral inferior, que é o lugar, ou o astral denso, que é praticamente a ideia de purgatório, em que você vai estar lá preso à sua condição mental, e que se aqui você consegue se distrair, encontrar com pessoas que você ama, fazer alguma coisa para dar uma relaxada, uma espairecida, lá não existe isso. E na quarta dimensão o tempo não é cronológico como é aqui. Então o tempo não tem fim. Enquanto você não lidar com isso que está te machucando agora, não vai passar. Lá no umbral, lá na quarta dimensão. Então, não dá para desistir. Não entrem nessa. Muita gente me pergunta, como é que eu termino o meu ciclo encarnatório? Como é que eu saio do ciclo encarnatório? Faça o melhor que você puder dessa vida. É a única maneira. Não tem maneira de sair daqui. Se você fizer uma besteira, vai ser muito pior para você e para o seu grupo de almas. Vai ser muito pior. Então, não faça besteira. Veja, o que você está preso? O que está te prendendo? O que te prende? É mental, é emocional.
São valores? Não consigo ter o que eu queria. Então você está preso, não é que você não consegue ter o que você não queria. Você está preso à ideia de que você precisa ter algo. Por que você pensa que você precisa ter algo? Da onde vem? Quem botou isso na sua cabeça? Foi a sociedade? Foi a mídia? Foi seu pai? Foi sua mãe? Ou você se compara com os outros? Então é muito simples. Solta o que está te prendendo. Entendeu? Você não vai se soltar da experiência. Não tem como. Talvez a sua experiência, pelo sofrimento que você está passando, seja exatamente esse, para você aprender a soltar essas crenças que você acredita que te levam para o sofrimento. Entende? Eu tô sofrendo porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não tem, beleza. E quem disse que você precisa ter? Como é que você pode ter mais ou quer ter mais se você não é feliz nem com o que você tem agora? Não consegue valorizar o que você tem? Então, é muito louco isso. É uma loucura. Isso é uma doideira, uma ilusão. Então, se o sofrimento que você está passando agora leva você a pensar sair dessa experiência, é porque é isso que você tem que aprender. Não a sofrer, não é para sofrer, mas é porque é que você está sofrendo. Porque você não está vivendo algo como você imaginou que seria? É isso? Provavelmente. Porque se você estivesse vivendo algo que você gostaria, você estaria feliz, não estaria querendo sair daqui, certo? Mas quais são os valores que levam você a acreditar que você não está vivendo uma vida boa? É isso que a gente tem que se perguntar, entende? E como é que eu faço a minha vida ficar boa? Quais são os valores que podem fazer a minha vida ficar boa? Quais são os valores que dão um sentido para a minha vida? Ou será que eu vou ficar sempre hipnotizado pelo que dizem que é importante para eu ser feliz? É isso que a gente tem que se perguntar, ok? Então, para quem teve paciência de assistir até agora, eu vou pedir gentilmente, curta esse vídeo, compartilhe, convide alguém para entrar aqui nesse canal. E um processo muito bacana de autoconhecimento é análise numerológica. Porque a numerologia é uma ciência milenar, ela não é essa papagaiada que as pessoas fazem aí para trocar o nome e ganhar dinheiro, entendeu? Para dar número 8, isso aí é mentira. Isso aí é gente que não tem conexão nenhuma com a espiritualidade. A numerologia é um estudo para a gente ver com mais clareza quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, quais são as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, quais são os desafios que estão operando no nosso inconsciente que impedem a gente de ser feliz. Então, assim, está à disposição lá no site povocolorido.com.br o mapa numerológico online, em que, além dos textos, tem uma sequência de aproximadamente 20 vídeos personalizados diferentes para cada pessoa que faz ali a sua análise, seu mapa numerológico. Além desse mapa virtual, eu atendo também como terapeuta, a partir do mapa numerológico. Então, você pode fazer o seu mapa numerológico diretamente comigo. Basta você me escrever, entrar lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim. O meu Instagram é @povocolorido, ok? Povo Colorido. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui pertinho. Eu estou montando um curso muito legal que em breve a gente vai lançar aqui para a gente trabalhar essas questões que estão operando no nosso inconsciente. Mas principalmente para a gente pegar a força dessas coisas que a gente nega e transformar elas em potencialidade total para que a gente possa ser feliz. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.